Então, muito boa noite a todos. O tema que nós escolhemos para conversar com vocês hoje é o sentimento de culpa. Como eu posso enfrentar esse sentimento de culpa? Muito bem. Nós precisamos, em primeiro lugar, compreender o porquê sentimos culpa. De onde vem esse sentimento de culpa? Porque de alguma forma nós nos sentimos culpados em relação a alguma coisa. Ok? Então o Freud sempre nos dizia o seguinte, que todas as vezes que eu reconheço a causa das minhas emoções, a causa de minhas frustrações, ou as causas fundamentais do meu sofrimento, já é 90% de cura. Quando você não sabe a origem dos sentimentos, das emoções, então fica difícil você eliminá-lo de dentro de você. Por isso, os nossos vícios e os nossos hábitos, eles são assim também. Enquanto você não utiliza a sua consciência para sobrepujar os seus instintos primitivos, seus vícios, você não consegue romper as barreiras. A gente é carregado pelo sentimento, é carregado por uma emoção. Ou seja, a gente é levado por ela e a gente não se torna senhor dela. Porque os nossos mestres, quando treinam através do Kung Fu, através das grandes artes marciais, eles nos ensinam a ter força interior, o controle, né, de nossas atitudes. Por isso a palavra Tantra, ela significa controle, né? Então o Tantra é uma linha de pensamento indiano onde você vai aprender a controlar as suas emoções, as suas forças, as suas energias e dirigi-las para o seu crescimento. E impedir que esta energia, que essas emoções desequilibradas acabem destruindo você. Ok? Então essa é a essência de um treinamento zen, de um treinamento budista, de um treinamento Shan, que utiliza as artes marciais como uma ferramenta de treinamento interior. Mas nós vamos ver que o problema principal está em nossa, presta bem atenção, em nossa programação. Tudo é a programação. E a nossa programação mental, ela advém de vários aspectos. Ela advém de nossa cultura. Ok? E essa cultura tanto pode ser uma cultura social ou religiosa. Né? Da mesma forma que você cria leis, que uma sociedade cria leis, criam regras, e quando essas regras, às vezes elas só servem, só tem utilidade para o imperador, para o rei, para o chefe, ela não tem nenhuma utilidade para o plebe que está lá embaixo, para o ser humano. Às vezes as leis são feitas para poucos seguirem, às vezes elas são feitas em conveniência com o instrumento de poder. Vocês estão entendendo? Aquela velha história, uma lei política, instituída politicamente. Imagine no Brasil quando, na década de 60, 70, os chamados, entre aspas, subversivos, que tentavam lutar por uma ideologia de igualdade, que era o comunismo, tal, essas pessoas então eram perseguidas, torturadas e massacradas e destruídas, porque a sociedade criou um conceito de o que é certo e o que é errado, mas o que é certo para alguns que estão na elite, estão no poder, porque para a grande plebe lá embaixo, o comunismo é a grande salvação, para quem não tem nada, quem está na miséria. Então, essas questões de criar regras e criar leis para uma sociedade, para saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, elas são instintivamente culturais. Como na palestra que nós discutimos aqui sobre Deus, vocês se lembram? Quem assistiu a nossa palestra sobre Deus, quem não assistiu, pode pegar o nosso DVD da palestra que está aí. Então o que acontece? Se
Se a sociedade cria um modelo de Deus, ela cria um modelo de um divino, e esse divino dita regras e leis, ela vai estar sujeita àquelas regras e leis. Mas como vocês viram, por exemplo, o budismo, o taoísmo oriental, eles não criam nenhum modelo de Deus, portanto não tem nenhum ser divino ditando regras e leis para você seguir. Tá? Então vamos começar a fazer uma discussão religiosa. Como a nossa palestra, que ela sempre tem um cunho mais espiritualista, né? Então vamos pegar as religiões, o condicionamento religioso. Como aqui no Ocidente, né? Raramente vocês conhecem uma outra linha espiritual a não ser o cristianismo, certo? O cristianismo de uma forma geral, certo? Tanto os crentes, tanto os pentecostais, católicos e até espíritas, certo? Porque o espírita, ele é um cristão, certo? Que apenas diferencia em alguns aspectos, que é aceitar a teoria da reencarnação, aceitar a comunicação com os espíritos. No entanto, leva um monte de dogmas do judaísmo, que não consegue se libertar. E o Chico Xavier e muitos espíritas de primeira linha, que nós chamamos, eles não quis mexer nesses dogmas, tá? Porque eles achavam que já era um grande passo para a humanidade naquela época, uma época bem primitiva, 1930, 1920, no Brasil, com milhões de preconceitos, aceitar o espiritismo, aceitar a vida espiritual, aceitar a comunicação com os espíritos, já era um grande passo. Mas agora nós estamos no 3º milênio, nós somos obrigados a dar um maior passo nessa direção, ou vamos ficar lá atrás. Então vamos fazer uma análise clara da religião judaico-cristã, tá? Porque toda a nossa religião é baseada, né, no Antigo e no Novo Testamento, certo? É claro que a religião judaico-cristã, onde nós consumimos ela demais em nossas religiões aqui, ela está baseada no modelo de um Deus, certo? Então existe um Deus, e esse modelo é muito parecido com Deus imperador, aquele Deus, né, que lá do alto dirige, ditando regras e leis. Não se esqueçam dos 10 mandamentos, né? Ok? Então, nós temos uma série de coisas, esses 10 mandamentos, naquela época, talvez em termos de uma organização social para tribos muito primitivas da época, tudo bem, mas que foi Deus. Qual que é o conceito de Deus? Talvez Moisés pode ter. Os estudos arqueológicos, científicos hoje, não conseguem comprovar a existência real de Moisés. Os cientistas, na maioria das partes, os arqueólogos, acreditam que a maior parte de todo o Antigo Testamento é um romance, que não tem uma verdade histórica, não tem uma coroação histórica. Ninguém sabe aonde é o Monte Sinai. Você está entendendo? No Oriente. As pessoas supõem, mas ninguém tem certeza arqueológica, né? Então tem uma série de questões que são inexplicáveis. Se você seguir o que está na Bíblia, você vai ver que é impossível. Aquela região do Sinai é um deserto, mas é um deserto que não nasce nada. E fala que ele saiu do Egito com mais de 200 mil pessoas. Você já pensou? 200 mil, uma limeira inteira, andando por meio do deserto para comer, beber, dormir, controlar todo esse povo durante 40 anos, sem pátria. Você vê que não tem lógica, não tem água, não tem estrutura para organizar tudo isso, não tem uma logística. Então as pessoas acreditam que, na verdade, Moisés nunca existiu. Certas questões, por exemplo, a grande parte são anônimos os escritores do Antigo Testamento. E se você fizer uma análise profunda, né, de Noé, de todos aqueles contextos, você vai ver que era impossível Noé fazer uma arca daquele tempo e botar um monte de bichos, sabe, qual a engenharia da época. Tem uma série de fatores que não pode ser verdade.
que nós temos hoje no mundo mais científico, no mundo mais avançado, analisar tudo com uma outra visão mais cósmica, mais transcendental. Muito bem. Existe um problema seríssimo nesta visão de Deus, regras e leis, 10 mandamentos, e a plebe aqui embaixo para seguir. Tem uma coisa que é imposta na cabeça das pessoas, o sentimento de culpa já vai nascer aí. Todo ser humano, por essa visão, já nasce pecador, já nasce com o pecado original, vai carregar o pecado do Adão e Eva. O fato de Adão e Eva Adão ter comido a maçã no paraíso, ser tentado pela Eva, tem que ter uma mulher para encher o saco na história, né? Para levar o planeta à desgraça. Né? Né? A mulher é a nossa culpa, né? Maldita a hora de inventar a mulher para nos condenar eternamente. Então veja bem, todo ser humano, por essa visão judaico-cristã, já nasce pecador. Cara, eu já nasço com um pecado, eu já sou um pecador, já estou lascado, já estou ferrado, já nasço com um ponto negativo. E tem que ser batizado para tirar o pecado original. Né? Tem que ser batizado para tirar o pecado original. Bicho, você já se sente culpado. Olha a primeira culpa, né? Você já vai assim, você já viu como é que você se aproxima de Deus nessa concepção? Você já vai assim, ó. Oh Deus, né? Sei que eu sou um pecador, que eu sou fraco. A carne é fraca, sabe? Muito bem. Então, veja bem, a gente já nasce por essa visão, né? Então a nossa programação nos programa que eu sou um pecador. Eu já tenho o pecado original. Certo? Cara, pensa bem, tem uma série, nesses 10 mandamentos, tem umas coisas, mas não matarás, certo? Né? Tem uma coisa que é muito engraçada, que é esse mandamento, que ninguém consegue fazer. É amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem? É o primeiro deles? Né? Bicho, ninguém nem pensa em Deus. Quando que ele vai pensar em Deus na vida dele? Ele vai amar a mulher dele, vai amar o cachorro, vai amar o dinheiro, vai amar o carro dele. Risca o carro dele para você ver o que ele faz. Né? O cara compra um carrinho novo, sai na rua, primeiro neguinho que dá um risquinho no carro dele, ele já quer matar, já vira um animal. Você já percebeu isso? Que coisa que o ser humano tem com o carro? Pode dar um risquinho, é uma doença que o ser humano carrega. É um monte de lata, cara, só um objeto para a gente usar. E a gente tem aquele negócio que parece que é um troféu, né? Mas tem um mandamento desses 10 que nós estamos lascados todo mundo. Não tem um de vocês que já não passou por isso, que não vai para o inferno por causa disso. Não cobiçar a mulher do próximo. E principalmente se estiver muito próximo. Já estamos no inferno, né? É aquela velha história, quem não tem esse pecado que atire a primeira pedra. É? As mulheres não pecam. É? As mulheres estão isentas. Estão isentas, né? Porque você... Então vocês perceberam que começa a acontecer dentro do ser humano, isso Freud explica. Freud nos explica a seguinte situação: o que é o conflito? Por que nós sofremos? Por que esse sentimento de culpa vai destruir o ser humano por dentro? Porque é o seguinte, no interior de nosso ser, então o nosso ser, ele é processado por uma emoção. A emoção é uma energia que brota lá dentro do meu ser. É uma coisa natural, ela vem, ela flui. Quem é que consegue controlar o tesão? Fala para mim.
Ninguém consegue contar. É uma energia, você vê uma mulher, você fica louca. A mulher vê um homem bonito também, aquela energia que começa a pegar fogo, vai esquentar, começa, né? Aquela coisa indescritível, né? E de repente vem o seu amigo com aquela mulher. Você olha para a desgraçada e fala assim: não cobiço a mulher do próximo. Mulher de amigo meu, para mim é óbvio. Então, Freud dizia a seguinte situação: emoção é uma energia, ela é natural. E essa energia, ela sai de dentro do nosso ser, ela começa a vir para fora numa onda de energia. Ela é disparada numa onda, é uma emoção que ela flui, é uma energia que flui. Aí, o que acontece? Vem a cultura e a tua programação e faz o quê? Proíbe essa energia de fluir. Então, você cria uma proibição dessa energia fluir. Essa energia não pode sair, então você a contém. Então é como se viesse uma energia nessa direção e você, na sua mente, coloca uma energia contrária. E neste ponto vai estabelecer o conflito. Só que esse conflito é uma explosão energética vibratória, que ela começa a destruir o seu campo áurico. Quando você começa a sentir, né, essa emoção, e vem a cultura, não pode, é pecado, é proibido. Quem de vocês assistiu um seriado da TV Globo chamado A Muralha? Vocês assistiram? Aí vocês vão ver a cena daquele padre. Lembra daquele padre? Quando via a Índia pelada, aquela Índia linda que vinha perto, que ele ficava louco. Ele ficava tão louco vendo aquela Índia, porque as emoções vinham, mas aí ele era um padre, um sacerdote, eu não posso sentir essas emoções. O que ele fazia? Ele tomava banho de água fria e se autoflagelava. Ele se autoflagelava. Pegava o chicote e batia, arrebentava nele para ver se essa dor eliminava o quê? O sentimento natural, aquela energia de desejo que fluía de dentro dele. Mas eu pergunto, então esse indivíduo ficava com um sentimento de culpa terrível, achando que com isso estava desagradando a Deus. Mas que Deus que ele estava desagradando? Um Deus que ele criou, que alguém criou intelectual, mental, um modelo criado. Não é? Entendeu? Então, esse modelo de Deus criado é uma programação. Se as suas emoções vão contra, já estabeleceu o sofrimento, já estabeleceu a dor, já estabeleceu a angústia, né? Então, você conhecendo isto, a causa, você pode eliminar, você sabe qual é o motivo do teu sofrimento. Porque as pessoas criam um modelo de, elas próprias criam o seu próprio céu, o seu próprio inferno na terra. Através do que ela vai seguir, do que ela vai construir intelectualmente para ela, as leis que ela própria vai construir para ela, ou a cultura dela vai construir para ela. Vocês sabiam que recentemente, não faz muito tempo, mais ou menos uns 3 a 4 meses, nós tivemos 2 apedrejamentos de mulheres no Irã por adultério? Hoje, no 3º milênio. Vocês estão entendendo? Uma lei extremamente vinda de um modelo cultural. Imagine se isso pega aqui no Brasil. Vai faltar pedra. Vai esgotar as pedreiras. E o que acontece? A estrutura religiosa, a estrutura que está no poder, ela cria esses mecanismos de culpa para que ela possa dominar você. Porque só ela tem a capacidade e o controle da sua absolvição.
Qual que é o papel do padre no confessionário? Quem de vocês já não entrou no confessionário, sentou lá para confessar os pecados para o padre? Né? Mas é uma situação extremamente constrangente. Se você vai pelo interior do Brasil, a religião domina, então a igreja domina. Se você perceber, os templos principais dos grandes centros das cidades e todos do Brasil é uma igreja. Ela controla, ela emana a radiação, ela domina. É óbvio que depois da década de 60, 70 houve uma grande revolução cultural no mundo, houve uma expansão de grandes religiões, mas nós temos uma capacidade intelectual de discutir, mas a grande massa fica sob o jugo das religiões pentecostais, dos crentes, dos evangélicos, da religião católica, que ainda é maior, e sobre todos os dogmas e preconceitos da religião católica. Aí você vê os absurdos dos padres pedófilos, né? Por quê? Que repressão. Agora, olha o sentimento de culpa desses padres. Grande parte desses padres são homossexuais. Como que eles vão trabalhar essa emoção, essa homossexualidade dele no modelo do Deus dele? E quando ele vai para o ato em si, ele é vencido por a sua emoção, né? Então a dor e o sofrimento que ele vai carregar depois não tem tamanho, é um negócio absurdo. Mas não se esqueça que ele próprio criou o modelo, ele próprio criou o pecado e ele próprio criou, né? Dá para contar de novo aquela história, né? Aquela historinha que eu já contei aqui sobre Deus, né? Diz que um sacerdote cristão, né, dessa linha, foi para o Oriente conversar com o mestre Zen. Sentado junto, o sacerdote começa a fazer seu discurso. E começa assim: porque Deus é o Criador de todas as coisas. Porque só Deus tem o poder da criação. Ninguém mais tem o poder da criação. Só Deus cria. O senhor concorda? O mestre Zen tem. Aí o mestre Zen faz uma pergunta: quem criou o pecado? É óbvio que não pode ser Deus. Então ele vai inventar uma figura chamada demônio. Ele fala: não, é óbvio que é o demônio. O demônio que cria o pecado, o demônio que incita o homem, incita a humanidade ao pecado, leva o homem ao mal, tenta arrastar o homem para as trevas, levar a humanidade para o inferno. Segunda pergunta: quem criou o demônio? Não se esqueçam que a primeira afirmativa do sacerdote era: só Deus tinha o poder da criação. Então ele é obrigado a concluir que, nesse raciocínio dual, que Deus criou o demônio. Então ele pergunta: mas então me diga, quem é mais pecador? O demônio que cria o pecado ou Deus que cria o demônio para criar o pecado? Porque todo indivíduo que projeta, que cria, sabe o que criou. E todas as vezes que ele não gostar de sua criação, descria. Dá um fim, desaparece. Então vocês percebem que na verdade isso é como você pensa Deus. Você cria esses paradoxos sem sentido. Porque o teu Deus não pode criar o mal, ele não pode criar o pecado. Porque o seu Deus é perfeito, ele é amor, ele é só amor. Então quando olha o planeta, vê um caos, guerra, conflito, doença, umas trevas violentas, claro que Deus não pode ser culpado disso. Tem que existir uma outra figura antagônica a Deus, responsável por a criação do mal. Deus não é o bem, Deus é amor. Mas agora, o mal, o culpado é o demônio, é Satanás. Vai numa religião crente, né? O que ele vai pregar sempre para você? Ele vai pregar o Satanás, o demônio. E você, se você for no espiritismo, cara, se tiver uma sessão espírita, o pastor quer matar você no dia seguinte. Eles comungam você. Você está vacunado com o demônio, antideus. E se você vai com um puta sentimento de culpa, cara. Então na religião você se sente pecador. Tudo é pecado. E agora vamos falar de um trecho chamado sexo, cara.
E sexo? A fornicação é considerada um dos pecados capitais, né? Dos 7 pecados capitais. Não pode. Você viu? Sentir prazer? Prazer, onde se viu? Toda forma de prazer é pecado. Se você sentir prazer, você tem até culpa de sentir prazer. Está feliz, alegre. Porque Deus, olha, Jesus sofreu, viu? Pra cacete, olha, Jesus deu a sua vida, sofreu para nós. Então você entra numa igreja católica, por exemplo, se você sorrir dentro da igreja católica, o padre te mata. Né? Porque já tem aquelas figuras, todas Jesus na cruz, arrebentado, já Virgem Maria chorando pra cacete, lá você já entra, você não consegue dar risada numa igreja, ser feliz numa igreja, a vibração dela já impede você. Então eles constroem uma vibração desses templos, você já se sente, você já entra assim, né? Você não entra alegre, dando risada, não entra legal, cara, pô, tudo bem, né? Paquerando as meninas dentro da igreja, né? Porque a maior parte da igreja está desmairada. Entendeu? Então, sexo, prazer, isso aqui é pecado, não pode. Você viu? E outra, aí vem o sacerdote cristão e fala assim, ó, sexo só depois do casamento. Quando eu autorizar aqui, eles podem mandar ver. E certas culturas, né? Você pega certas culturas pentecostais, certos crentes, aquele vestido até lá no pé, né? Não pode cortar o cabelo, não pode ver televisão, não pode ver nada, tá certo? Tudo não pode, tudo é pecado. E quando você cria esse arquétipo do pecado, quando você inconscientemente ou lá dentro suas emoções começam a transgredir, vai aparecer sempre a culpa. Isso que fica interessante. A menininha vai no catecismo, aprende todas as regras, não pode, certo? Aí ela começa a crescer, né? Começa a dar cosquinha aqui e acolá, já começa a paquerar, tu vai namorar dando uns beijinhos, o negócio começa a ficar quente. Ela se sente que está cometendo o maior de todos os pecados. Ela fica com um sentimento de culpa terrível. Ela fala assim, ai meu Deus, se mamãe visse, se papai soubesse. Você imagina quando ela resolve dar então. A menina, ela é muito mais reprimida do que o homem já é mais sem vergonha, ainda, mas tem suas repressões também, né? Se for religioso então, eu conheço uma menina de 25 anos que não transou até hoje porque a religião não permite. Coitado. Então, imagine, porque se aprende uma coisa no catecismo. Olha o que você aprende no catecismo, presta atenção, né? Tua mãe pode não estar vendo, teu pai pode não estar vendo, mas Deus vê tudo. De Deus você não escapa. Então manja aquela menininha decidindo dar pela primeira vez, né? Indo para o motel, ela já vai escondida, abaixa no carro para ninguém ver, né? Com aquele medo terrível. Ela fala assim, ai, mamãe não está vendo, papai também não. Mas o duro é se livrar de Deus, né? Tirar a roupa na frente de Deus, ficar pelado na frente de Deus. Então aquele Deus vai fazer ela ficar totalmente reprimida. E quando ela termina de transar, ela fica com um sentimento de culpa. Ao invés de ser uma experiência extremamente prazerosa, que ela se solta, fica feliz, curte toda aquela energia, toda aquela coisa boa. Quem de vocês que transou pela primeira vez não se sentiu assim? Que estava cometendo algo errado. É como se você estivesse indo fazer algo errado. Não é muito louco, cara? E por isso que todo mundo faz escondido. Porque senão, se arquetipicamente fosse uma coisa que ninguém faria escondida, ninguém se trancava às vezes em 4 paredes, sem ninguém por perto, né? Porque está no arquétipo de nossa cultura cristã, certo? Por exemplo, o que é cultura? Você vai lá, por exemplo, lá nos esquimós do norte.
Um povo que nunca teve contato com a nossa cultura, nossa civilização. Tem até um filme muito famoso com o Kirk Douglas. Ele é um padre, ele vai lá para doutrinar e para catequizar os esquimós. Você sabe como dos costumes normal dos esquimós? Você vai passar a noite no iglu, na casa dele. O prazer dele é oferecer a mulher dele para você dormir com ela. Porque ele julga que aquela mulher é o instrumento de prazer dele e ele fica contente se você dormir com ela, ter prazer com ela. Que legal, né? Vamos lançar essa moda aqui no Brasil. Então vocês estão percebendo que o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, o que é bom, o que não é bom, é tipicamente implantado pela cultura. Quem assistir a minha coleção Relacionamentos Afetivos, tanto que eu falo sexo, tem uma tribo na Índia que chamada os Múrias. Vocês vão ver como é que eles trabalham a sexualidade. É uma das coisas mais lindas do mundo. Os antropólogos, cientistas acreditam que é a única sociedade no planeta que trata o sexo de forma mais avançada possível. Mais avançada que os americanos, mais avançada que qualquer europeu. Porque os europeus ainda são doentes, os europeus ainda são cristãos. Você pega os países cristãos, crentes, protestantes, eles são extremamente radicais, extremamente sofridos, extremamente doentes, e extremamente com esses sentimentos levando em seu ser, sentimento de culpa por viver essa experiência. Então a religião é terrível. Quando você contraria esses princípios religiosos, a culpa recai de uma forma tão violenta que você às vezes não tem como encarar tua mãe, encarar teu pai, encarar tua família, encarar o próprio Deus. Você entra na igreja com aquele sentimento. Tem aquela história, né? É uma piadinha, muito engraçada. Até a filha do confessionário lá no interior, todas as menininhas, né? As beatas feitas, né? Então sai uma mocinha do confessionário, né? E vai lá na pia de água benta e fica lavando a mão. E lavando a mão, meia hora lavando a mão na pia de água benta. A amiga dela estava na fila para confessar, ficou indignada, né? Chegou para ela bem baixinho: minha amiga, por que você está lavando tanto a mão aí? Não, é para pagar os pecados, é penitência que o padre deu, né? Mas por que você está lavando tanto a mão? Que pecado você fez? Não, é que eu peguei no pinto do meu namorado. Ela falou assim: minha amiga, então não suja essa água não, que eu vou ter que fazer gargarejo. É a cultura, né? Depois fica culpada, com sentimento de culpa. Então, todas as vezes que uma cultura programa em você uma verdade, e às vezes essas verdades nada tem a ver com o ser que está lá dentro, com as suas emoções mais puras, mais íntimas, quando você começa a vivenciá-la, você quer ver uma coisa na sociedade moderna que é terrível, e até os espíritas ainda não estão preparados para aceitar isso direito, é a homossexualidade. Imagine se você tem um filho ou uma filha homossexual, como é que você vai enfrentar essa barreira? Para as religiões, se você vai nos crentes, eles acham que é demônio, que é pomba gira, né? Eles dizem que cura homossexual. Só tirar o demônio do pomba gira, o cara vira macho. Alguém de vocês já foi numa passeata gay e viu um ex-gay? As pessoas não conseguem enfrentar a natureza da sua sexualidade, ou entender a questão espiritual da sexualidade humana. Cria uma série de regras primitivas e babacas. Imagine como o homossexual se sente culpado em nossa sociedade. O homossexual é uma das criaturas mais pisoteadas. Ele é motivo de chacota, motivo de gozação, motivo disso. Ele não consegue se expressar. Ele não consegue vivenciar com profundidade a sua homossexualidade. Você vê que em sociedades mais antigas, como em Roma, na Grécia, a homossexualidade era até motivo de luxo.
Não tinha esse preconceito que as nossas sociedades cristãs mais modernas têm isso de sociedade moderna. Ela não sabe trabalhar com isso. Então, se você abre um consultório de terapia, cara, e vai trabalhar vendo um homossexual, você não tem noção. O que você vai falar para ele? Como você vai orientá-lo? Se você não tiver uma sabedoria maior, você acaba matando ele, destruindo ele. Se você for um padre, então, pelo amor de Deus. Também não dá para falar muito que os padres morrem à parte, se você pensar bem, né? Se você tiver uma análise profunda. Quantos padres na igreja não são homossexuais, às vezes não assumidos, mas é. Então, na verdade, esta energia que parte de dentro de você, que é uma força natural e às vezes você não consegue controlar, quando ela encontra uma lei que é a sua mente, ela cria esse choque. E esse choque vai criando ao redor do ser uma coisa que um grande terapeuta americano chamado Reich desenvolve um modelo que ele chama o modelo da couraça. O indivíduo que é muito reprimido por esses sentimentos de culpa, ele vai criando no seu corpo físico uma couraça rígida e dura. E que com o passar do tempo, esse indivíduo, ele anda assim, ó, dura. Você manda ele abraçar uma pessoa, beijar, ele não consegue abraçar, não consegue tocar, ele fica tímido no seu canto, ele tem medo de tudo, ele não consegue relacionar-se, não consegue se expressar, não consegue ser feliz, não consegue dançar. Você manda o cara dançar, ele mexe bunda, não mexe, cintura não mexe. Você vai lá na montanha, por exemplo, todo mundo que dança forró, se tiver um que mexe a cintura, eu pago para você. Os homens dançam tudo assim, duro. Eles não conseguem soltar essa área aqui. Pode observar, ele só sabe da piruleta e rolar. Mas vê se o Carlinhos de Jesus dança desse jeito. Quando vai fazer um samba, como os caras rebolam, como tem solto o corpo. Então você percebe aonde a energia fica reprimida e trava e cria uma rigidez que eles chamam de couraça corporal. E quando essa couraça vai ficando grossa com o passar da vida, aí que o indivíduo não consegue se expressar mais para a vida. As suas emoções ficam todas aprisionadas e contidas, e ele não consegue mais ser feliz, não consegue mais viver, não consegue romper essas barreiras. E não somos nós o culpado. O Freud dizia o seguinte: todo ser nasce belo e puro, mas infelizmente nasce numa sociedade totalmente doente e contaminada pela própria cultura. Não vai demorar muito para que essas crianças também fiquem acometidas pela essa doença e contaminadas por essa doença da sociedade, que são todas as suas repressões, suas proibições, os seus modelos primitivos criados para dirigir, doutrinar, mandar e arquitetar a vida do ser humano. Por isso que Jesus tinha uma única solução. O que ele mandava todo mundo fazer? Buscar aqui dentro a sua verdade. Jamais permitir que uma verdade externa, vinda de qualquer religião, pela mais antiga que fosse, pudesse ser a sua verdade ou a sua regra de vida. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por isso que Jesus não foi aceito pelos judeus, né? Na história conta que os próprios judeus queriam julgá-lo, né? Os próprios sacerdotes judaicos não o aceitavam em hipótese alguma, porque ele trazia uma visão completamente diferente e ele desafiava constantemente o templo, os sacerdotes do templo e a cultura antiga. Por exemplo, uma questão fundamental na visão dos judeus, que é o pecado do adultério, né? A lei judaica era a lei que no mundo dos muçulmanos, dos judeus, era o apedrejamento na época, né? Qual foi a reação de Jesus diante de uma situação dessa que é descrita na Bíblia com bastante clareza? Todo mundo querendo apedrejar a mulher por ser considerada uma adúltera, por causa daquelas leis judaicas, era uma lei, né? Aí Jesus, como era muito sábio, chega diante das pessoas: peraí, qual de vocês aqui que não tem um pecado, que também já não pegou uma menininha por baixo do pano aí, que já não cobiçou a mulher do próximo? Eu quero saber qual de vocês que não tem um pecado, porque mulher não podia ir em apedrejamento, sabia? Só podia ir em apedrejamento o homem, pela lei.
Então Jesus olha para a mulher, e a história conta que quando ele fala isso, todo mundo se afasta, né? Não apedreja a mulher. Ele olha para a mulher e pergunta para a mulher: escuta aqui, alguém te condena? Porque não sobrou ninguém, né? Então ele fala: também nem eu. Então, na visão de Jesus, quem pode culpá-la de qualquer coisa que seja? Entendeu? Então, o homem julga o certo e o errado, culpa as pessoas de acordo com o seu modelo. Vocês não se esqueçam que, para os americanos, o iraquiano é um terrorista. Mas para o iraquiano que está lá defendendo sua terra e seu país, os americanos são os terroristas, os infiéis, os que estão com Satanás. É o grande imperialista. Agora, quem faz a mídia constrói a ideologia, né? Então é preciso aprender muito isso. Quem daqui conhece um filósofo basco chamado Bakunin, o papa do movimento anarquista basco do século retrasado? Quem estudou um pouco de filosofia política sabe. O movimento anarquista, fundamentalmente, detesta duas figuras que ditam regras e leis. Por isso que o movimento budista, o budismo é anarquista, o taoísmo é um dos movimentos mais anarquistas que existe, porque não admite o quê? Não admite ninguém ditando regras e leis para você seguir. Então o Bakunin tem uma máxima: o mundo só será mundo quando o último político morrer enforcado com as tripas do último sacerdote. Porque são as duas figuras que controlam a sua vida. São as duas figuras que vão ditar regras e leis para você seguir. Certo? Geralmente é o sacerdote de um lado e o político de outro. Não é? Então, quando essas duas figuras não existir mais, o homem vai ter que viver a partir de suas próprias leis interiores, a partir daquelas leis que vêm e fluem lá de dentro. Aí você sim será verdadeiro. Aí você viverá de uma forma extremamente verdadeira, e não viverá reprimido, você não viverá oprimido por leis e por um Deus construído intelectualmente na cabeça de um indivíduo do passado. É óbvio que Deus não é desse jeito, é óbvio que Deus não fala com ninguém, nem dita regras e leis. No taoísmo não tem regras e leis nenhuma, nem no budismo. No budismo não. Se você ler toda a vida de Buda, todo o evangelho de Buda, Buda nunca, em todos os seus discursos, falou sobre Deus. Se ele não falou absolutamente nada sobre Deus, quando perguntavam para ele: mas mestre, fale-nos sobre Deus. Ele falou: não prefiro falar de Deus, quero falar sobre o homem, sobre você. Esquece Deus, ele falava. O problema não é Deus, o problema é você. O problema está em nós. Então, todo o budismo é um trabalho de voltar-se para dentro, um trabalho interior. Por isso, no mosteiro Shaolin, por exemplo, mosteiro budista, você entrava no mosteiro assim, tinha umas inscrições em chinês no lado direito e umas inscrições em chinês no lado esquerdo. Aqui estava escrito assim: aqui neste mosteiro vivem, por exemplo, 350 monges. No outro lado do muro: aqui existem 350 religiões. Então, vamos chegar à conclusão: de onde vem nossa culpa? Olha, cara, quem já foi na missa hoje, ou nessa época atual, tem uma reza na missa, tem um momento da missa que é assim, ó, na aula católica, todo mundo bate no peito e fala assim: foi minha culpa, minha máxima culpa. É ou não é? Tem ou não tem? Hã?
Imagine eu chegando na igreja agora, nem vim lá da Arábia Saudita, entro na igreja, minha culpa, pô, nem vi a briga. Nem sei o que eu estou fazendo aqui. Igual aquele cara que chega, o bêbado, né? O bêbado está lá assim, aí chega o testemunho de Jeová. Meu filho, você quer ser testemunho de Jeová? Eu falo, peraí, nem vi a briga. É complicado, né? Porque nós somos bombardeados por modelos, e o problema maior é que quando você acredita que esses mandamentos vêm de uma origem divina, aí que você não tem coragem de contrariá-los. Porque você vai contrariar Deus, cara. Quem é você? Aí quando emocionalmente acontece uma atitude, você acaba, aquela vez a carne é fraca, você acaba comendo a menininha, transando, fazendo sexo, né? Aí pronto, sentimento de culpa terrível, tem que confessar, ficar na fila, pagar uma penitência enorme, né? Você está entendendo? Tudo porque você acabou arrastando um modelo que te oprimiu, uma visão de Deus, do divino que te oprimiu e não permitiu que você vivesse a sua verdade e tal. É óbvio que todos vocês, quando os seus sentimentos são mais elevados, é claro que você não vai sair matando, torturando, roubando, certo? Porque o próprio certo e errado vai se estabelecer na própria sociedade. Quando a tua liberdade cerceia a liberdade do outro, naturalmente o conflito vai ser estabelecido. E por si só as coisas vão se normalizando. Quanto menos o Estado intervir, é aqui que, se você pegar o Lao Tzu, já falava há tantos mil anos atrás, o filósofo Lao Tzu, no Tao Te Ching, nesse livro aqui muito fantástico, são 81 poemas, ele vai ter uma série de poemas que ele vai discursar falando do rei impositor de regras, do rei impositor de leis, que todas as vezes que um governo quer ditar muitas regras, quer ditar muitas leis, dá encrenca. E toda vez que ele deixa o mais solto possível, para que as coisas naturalmente encontrem seu equilíbrio, a coisa vai bem. Toda vez que um ditador entra no poder e quer mandar, quer colocar um monte de regras e leis para a sociedade, aí que todo mundo vai desrespeitar. Entendeu? Então, na verdade, cada ser humano tem que encontrar as suas próprias verdades, suas próprias regras, suas próprias leis dentro de si. Eu, por exemplo, crio as minhas próprias, mas elas são para mim, para o meu interior. Eu não posso impor para vocês, As pessoas perguntam: Léa, você não come carne? Olha, eu não como carne por um monte de motivos, mas eu não saio impondo a minha lei e minha regra para vocês. Eu posso até falar o porquê que eu faço isso, o porquê que eu, mas jamais eu posso fazer você seguir por uma lei, sabe? Assim, o sentimento de culpa, ele tem uma origem em nosso arquétipo, em nossa programação religiosa, social, política. Porque, bicho, você se sente um terrorista. Se sentir um terrorista, Aí você vai para a guerra, aí você mata pessoas, você entra em conflito entre o comunismo e o capitalismo. Isso vai virar uma guerra nuclear mais cedo ou mais tarde. Você abre as páginas do Oriente Médio, da Terra Santa, como se Terra Santa existisse, Aquele conflito, aquela guerra, a morte. Você olha as cidades palestinas, não tem um prédio em pé, tudo destruído, E as pessoas conseguem viver nesse conflito, nesse caos. Onde está a solução? Só pode estar dentro das pessoas. Não é nenhuma regra externa, uma lei externa, um Estado externo que pode ser implantado que vai consertar as coisas. Então, é muito complicado tudo isso, é muito complicado. Muito bem.
A nossa sociedade, dentro desse próprio arquétipo cultural e religioso, criou uma coisa chamada família. Tá? Essa coisa chamada família, ela gera muitos sentimentos de culpa, né? Porque família, ou seja, você não escolhe, é imposto para você. Amigo você escolhe, certo? Você pode juntar-se com seus amigos e estar onde você tem que estar. Mas a família, né? A família é a primeira célula cancerígena da sociedade. Tá? Que é um câncer. Tá? Vocês vão ver que é um câncer isso. Porque o homem, se você pegar o que é uma família geralmente é uma reunião de o homem, a mulher, mais os filhos, e o cara faz um cercado. Certo? Se você pegar um avião, um helicóptero, olhar uma cidade de cima, a cidade é feita de um monte de células que são as casas, que são as famílias cercadas. Ok? Tudo bem. Geralmente numa sociedade nossa, patriarcal, se você pegar as sociedades lá, desde a antiguidade, uma sociedade sempre patriarcal. O macho, né, ele era o dono. Então, o dono. Da mesma forma que um animal, presta bem atenção, ele demarca o seu território, o animal é o seu instinto animal, ele vai lá e demarca. E ai de outro animal da sua espécie que cruzar aquela fronteira, vai ter encrenca. Ele vai lá, o meu gato é assim, se cruzou, ele está ali, já sai no pau. O homem, como é um animal, vive pelo instinto animal, ele vai agir do mesmo jeito. Então ele constrói a casa, ele está aqui, aí ele cerca. Antigamente ele fazia um cercado, hoje a gente faz um muro, né? E hoje quanto mais alto, menor, porque ninguém pode invadir. Bom, ele está lá sozinho. Então tudo que está aqui é meu, é extensão do meu ego. Então o que ele faz? Ele vai lá e compra uma vaquinha, traz para dentro do cercado dele. Minha vaquinha. No tempo moderno ele vai lá e compra um carro, põe um carrinho aqui dentro, ou põe um carrinho ali dentro, já põe um carrinho ali, né? Tudo que ele compra uma televisão, vai botando tudo dentro do cercado, tudo é dele, mas ele está sozinho, está faltando o quê? Para ficar um negócio legal, a família, o que ele tem que buscar lá fora para trazer para dentro do cercado dele? A mulher. Então ele vai lá. Você tem que entender que enquanto ele não casa, porque você falou que o ato de casar é um ato que destrói o amor. Você vai ver que enquanto ele não casa, ele vai lá fora, a propriedade não é dele, a mulher não é dele. Então ele tem que sempre ficar agradando, fazendo esforço, dar chazinho na boca, dar docinho, né? A mulher, ai meu Deus, casou, o que ele faz com a mulher? Ele traz a mulher para o cercado. Entrou a mulher dele agora, propriedade. Da mesma forma que o carro é propriedade. Você já percebeu? Se alguém riscar o teu carro, o cara vira uma arara, não fica? Passa a mão na bunda da mulher dele, você vê. Qual que é a reação do macho? Vai ser porrada para tudo quanto é lado. Porque mexeram com a propriedade dele. Esse arquétipo, as guerras no mundo, por exemplo, Helena de Troia causou maior desgraça por causa daquela merda de mulher, que o cara foi lá e roubou a mulher do outro. Morreu milhões por causa da maldita Helena. Né? Foi mexer com a mulher do outro, aí impérios entraram em conflito. Olha que interessante. Quando esse casal tem filhos, vamos supor que tem o filho homem e o filho mulher. O homem, como é o macho da história, o filho homem ele encara como extensão psicológica dele mesmo. E a filha mulher como extensão psicológica da mãe. Tá? Então, presta atenção. São minhas propriedades. Mas essas propriedades, psicamente, é incorporada de um jeito diferente. Para vocês entenderem por que as meninas sentem mais culpa do que os homens. Então vamos lá. O homem é a extensão dele. Ele é o machão, né? Ele é o comedor de todos, aquela coisa toda. Então se o filho dele, de 15 anos, 16 anos, né?
chega para ele assim, fala, papai que? Ai, transei com a minha namorada hoje. O pai fica feliz da vida. Esse meu filho é macho, puxou a mim mesmo. E sai no boteco contando para todo mundo, certo? Nossa, meu filho, ó, pega todas no colégio. É o garanhão no colégio lá. As meninas ficam loucas por ele, já comeu todas lá. Agora imagine se a menininha de 16 aninhos, 15 aninhos, chega pro papai, fala, papai, que dei hoje. Porrada pra tudo quanto é lado, né? Expulsa de casa. Por que a ação é assim? Então, sobre essa égide, nós somos criados, cara. O pai leva o filho para as horas, seu filho. E aí, se não for macho, né? Então, a menina, ela cria um sentimento de culpa terrível quando ela entra na puberdade e ela tem os sentimentos da sexualidade. Porque primeiro ela acha que está traindo o pai. Cara, eu tenho esse meu livro, né? Sobre Tantra, sexo e espiritualidade. E tem uma amiga que eu dei o livro de presente para ela, né? Ela leu o livro, ela riu tanto. Ela chegou para mim um tempo atrás e falou assim, faz uma semana que ela chegou e falou, Laércio, você não tem noção como você falou tanta verdade nesse livro. Cara, eu com 18 anos, quando eu cheguei pro meu pai, falei para ele que eu tinha transado com meu namorado, meu pai chorava na minha frente aqui. E meu pai falava assim, você me traiu. Você traiu a minha confiança. Como se a mulher dele tivesse transado, não a filha. Vocês estão entendendo a propriedade, a posse que o homem tem? E todo esse arquétipo da família é enfiado na cabeça das pessoas. O pai é a lei, é a regra. Se qualquer um quebrar essa regra, vai ter um sentimento de culpa para com o pai, para com a mãe, terrível. E principalmente, o pai parece que programa a sua vida. Não, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser engenheiro, vai estudar. Agora você fala, não, meu filho, você fala assim, pai, eu não quero ser porra nenhuma disso aí. Eu quero ser eu, quero tocar bateria, quero tocar rock. Né? Ah, você viu, dá uma hora encrenca na família, você viu, vagabundo, vai com essas coisas. Ou seja, você tem que ser o retrato dele, a imagem dele. Você não pode ser você. E se você quiser ser você, você tem que romper muitos elos de ligação. E você vai se sentir culpado, porque todo mundo vai embutir culpa. E aí a mãe tem um chilique, o pai tem um ataque cardíaco, o filho é culpado. Você viu, olha, o filho fez isso, né? Entendeu? Você percebeu que toda a sociedade está construída para você não ser feliz? Para você ser um doente mental? Em todos os aspectos. A religião ela é feita para destruir você, ao invés de libertar. As relações sociopolíticas são feitas para descaracterizar, se tornar um androide, servir o sistema, ir lá marchar e obedecer. A família, que deveria ter a felicidade na família, o que existe? A repressão, a posse. Né? Então, por isso que eu digo, a hora que esta família vai se relacionar com a vizinha que está aqui do lado, o conflito já começa no muro. Por isso que todos os países a conflito é na fronteira, a briga começa na fronteira. Vai lá na faixa de Gaza, naquela fronteira, o pau come ali. Né? E você pode notar que a sociedade ela se fecha tanto, porque aqui o cara constrói um palácio, uma mansão, mas aqui tem uma favela do lado. Não há uma relação entre os seres humanos, entre as famílias, há uma disputa, um conflito. Né? Aí, a sociedade cria o ladrão. Tem uma história muçulmana muito interessante. Um cara bem vestido, rico, de boas posses, vai numa mesquita para orar. Certo? Você sabe que numa mesquita, o costume, não, você sabe que a mesquita não tem móvel nenhum, ela é toda limpa, quem já entrou numa mesquita. E tem que tirar o sapato, você não pode entrar calçado. Então tem um lugar que você deixa o sapato na porta de entrada lá. Então ele tirou o sapato chique, bonito, ele era fino, né? Homem rico, largou o sapato e foi embora. Rezar. Olá. A hora que ele volta, chegou, puta vida, roubaram o sapato dele. O que esse homem começou a pensar? Mas roubaram só o sapato dele. Tinha milhares de sapatos lá, só roubaram o dele.
Mas por que roubaram dele e não roubaram dos outros? Porque o dele era mais bonito. Aí ele falou, puta vida, vou lá rezar de novo para Deus, para confessar os meus pecados. Eu acabei de criar um ladrão. Eu criei um ladrão. Esse é o meu pecado. Por quê? Porque se eu fosse iguais a todo mundo, se tivesse um sapato simples como todo mundo, certamente ele não teria me roubado. Então eu sou tão responsável por aquele ladrão existir, ter roubado o meu sapato, que eu criei a ganância. Ele criou a ganância. Ele criou o desejo daquele outro que não tem ter algo que ele não possuía, então ele aposta-se. Você percebeu que a nossa sociedade, a partir do momento que você pega uma BMW, você faz sucesso, ganha primeiro, que é 1 entre milhões, um cara que ganha na Mega Sena. Você percebeu que o cara que ganha na Mega Sena, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai comprar o carro de 300 mil, o carro mais bonito, para sair exibindo. Mas só que ele vai exibir essa coisa. Você pega aí um cara que faz sucesso, um amigo nosso que faz sucesso, a primeira coisa vai comprar o carro mais chicão, bonito, último tipo, e sair desfilando. Não, eu posso. Agora, o que isso gera na sociedade? Aquele pobrezinho, ralando, que ele vê aquele cara passando, aquele puta carro bonito, fala, pô, que merda, né? Nunca vou ter um negócio desse. Ganho um salário mínimo, posso trabalhar, ele faz a conta. O carro custa 150 conto. Né? Dividido por 365, que é o que ele ganha de salário mínimo. Quantos anos ele vai ter que trabalhar poupando para comprar um carro daquele? Ele vai falar assim, mas sim, encarnação. Deixa a poupança aberta aí. Vocês estão entendendo que a nossa sociedade, por isso que o conflito acontece? Aí o cara vai fazer o seguinte, vou roubar aquele corno lá, ou não. Começa inconscientemente, você começa a criar o ódio, o desejo, você instiga o desejo no outro, você instiga a diferença, você começa a criar algo, né? Você cria o ladrão, você cria o conflito. Tem uma passagem em Shaolin, entendeu? Então, tem uma estátua enorme de Buda próximo numa cidade, enorme, uma estátua de Buda. A estátua está lá assim, o Buda meditando, passa, a estátua dessa altura se prende. E uma vez por ano é uma época das oferendas, que vão oferecer, o pessoal vai oferecer coisas para o mosteiro, para o templo que era nas montanhas. Então, o que os monges faziam? Os monges chegavam na cidade e colocavam na mão do Buda aqui 2 pratos de ouro, aonde as pessoas colocavam oferenda em dinheiro, alguma coisa que o mosteiro ia usar, né, para melhorar o mosteiro. Era como a igreja faz hoje, né? Doação. E o cara deixou um monge tomando conta ali, né? Certo? O monge fica a noite inteira ali tomando conta do prato de ouro, das oferendas e tal, né? Bom, o que acontece? Aí à noite, o monge dorme, aí vem um velhinho, escondido, sucateiro, pega um prato de ouro e rouba o prato de ouro e vai levando o prato embora, entendeu? Aí nisso o monge acorda, não dá outra, ele vai lá, pega os caras com os colarinhos, dá uns falando na orelha do cara, do ladrão, né? E amarra ele ali, tanca ali, espera o monge mais velho vir para ver o que vai fazer com o homem. Né? Aí chega no outro dia de manhã, vem o sacerdote maior lá, vê a situação, vê o cara amarrado, tudo lá. Fala, mas escuta aqui, por que ele está amarrado assim? Não, mestre, peguei-o roubando o nosso prato de ouro, onde aqui. É? E você o castigou? Sim, castiguei. O que nós vamos fazer? Mandar para o imperador agora, mandar para o rei para prender ele? O mestre olhou para a cara dele. Escuta aqui, desamarra ele. Por que você roubou? Eu roubei porque eu estava necessitado, né? Minha família está assim, assim, assado, Hoje olhou para a cara dele, vai lá buscar o prato de ouro. Deu um prato de ouro, deu um prato de ouro para ele, pode ir embora. Discípulo não entendeu nada, né?
Aí o velhinho estava indo embora, mas posso ir embora mesmo? Não, pode levar um prato de ouro para você. Estava ali o monge, pera aí um pouquinho, volta aqui. O velhinho voltou de novo, falou para o monge, vai lá, pega o outro prato de ouro, da outra mão do Buda, traz aqui, dá para ele também, dá os dois. Você vai lá, pega uma cestinha, 2 cestinhas e põe nas mãos do Buda agora. Pode levar embora. O discípulo não entendeu absolutamente nada. O discípulo perguntou, mas mestre? E ele falou assim para mim, para que serve um prato de ouro para nós? Nada, estava só adornando lá. Mas para a vida desse homem vai fazer muita diferença. Que ele leve então. Então, aonde estão os verdadeiros valores em suas vidas? O que realmente tem um valor na sua existência? Então, quando você constrói regras e leis, você acaba criando a culpa. Certo? Vou contar uma outra história, esse do grande mestre Lao Tse, desse livro aqui. Não, desculpe, desse não. É do Xuan Tzu. Xuan Tzu é um outro filósofo, 400 anos antes de Cristo, esse é 600. Então, ele era muito sábio, sabe? Ele era um homem muito sábio, mas mestre taoísta. E o rei da época, da província de Shou, que é onde o Xuan Tzu morava, gostava muito dele, porque ele era um grande sábio. Então vivia enchendo o saco dele para ele ir trabalhar na corte, para ele trabalhar no palácio. E ele não aceitava mas de jeito nenhum, ele queria ficar lá na floresta, com os discípulos dele, vivendo taoisticamente, vivendo zen e tal. Até que um belo dia, né, ele mandou 2 ministros até Xuan Tzu, que estava na sua casinha lá, tal, né? E conta a lenda que Xuan Tzu estava à beira do rio pescando, mas sem anzol, só com a vara. Lá. E o rei e os 2 ministros chegam até ele, abrem um pergaminho e lê. O rei de Shou manda convidar o mestre Xuan Tzu para ser ministro da justiça em seu palácio. Ministro da Justiça. Ele olha assim para os 2 caras que foi levar esse pedido, né, do rei, e pergunta para os 2, quanto é que não é verdade que lá no antessala do palácio, antessala que acende o rei, que o rei está numa outra sala, tem a antessala, está lá fixada na porta de entrada a carapaça gigante de uma tartaruga milenar, que foi sacrificada 2000 anos atrás, num ritual de adoração? Ah, é verdade, tem a carapaça da tartaruga mesmo. Eu te pergunto, se fosse dado a escolher aquela tartaruga, se ela preferiria ser sacrificada no ritual de adoração, para os antigos, ou ela teria preferido continuar arrastando sua cauda na lama dos pântanos? Um olha para a cara do outro e fala, claro, ela teria preferido continuar arrastando sua cauda na lama dos pântanos. Ela está aí com adoração, com sacrifício nosso, né? Então Xuan Tzu fala assim, então vá até o rei e fala para ele que eu também prefiro continuar arrastando minha cauda na lama dos pântanos. Porque se eu for para o palácio, certamente eu vou ser sacrificado. Vou ter que ser um androide, viver sob regras e leis. Mas não deu uma semana, o rei ficou puto da vida com essa não aceitação dele, foi pessoalmente atrás dele, e falou o negócio seguinte, eu sou o rei daqui, eu mando nessa jossa aqui, você vai ser obrigado a ser o meu ministro da justiça. Não tem como você não aceitar. Ele coçou a cabeça e falou, olha, tá bom então, eu vou aceitar esse cargo de ministro da justiça, mas só para provar uma coisa para o senhor, que não vai dar certo. Porque os nossos princípios são completamente diferentes. Não, tudo bem. Então fez a cerimônia, empossou ele como ministro da justiça. Primeiro caso para ele julgar. Aquela China antiga, imagine a cena, né? Traz um velhinho lá,
de uns 60 e poucos anos de idade, amarrado, os soldados entram com ele e jogam ele na frente, assim, bem, o neguinho agachado, até fazer um teatro com isso, muito legal. O cara fica lá assim, e os dois soldados ali com a espada na mão, ali, né? E o cara abre o pergaminho para ler a culpa que o cara tinha feito. A pergaminho: cidadão tal, né? Foi pego roubando algumas peças, alguns vasos de ouro assim na casa de seu patrão, assim, assado. Schwantz levanta, fala pro velho: levanta aí. O senhor roubou? Ele fala: ah, não, eu roubei mesmo. Quando que o senhor roubou? Ah, eu roubei 2 vasos, né? Assim, assado, tal. Mas o senhor trabalhava lá? Não, eu era empregado na casa. Quantos anos o senhor trabalhava na casa? Ah, trabalhei há 40 anos que eu trabalho lá. Tá bom. Mande me chamar o dono da casa. Eu quero conversar com o dono da casa. Aí vem o dono da casa, homem rico, milionário no reino. O senhor falou: escuta aqui, o senhor é um homem muito rico? Não, eu sou um homem muito rico, né? Sou dono de comércio, disso, daquilo, sou um dos homens mais ricos da cidade aqui. Muito bem, e esse homem trabalha para o senhor há quanto tempo? Ah, esse homem, você está vendo? Há mais de 40 anos que esse homem trabalha para mim. Isso é como é que fala assim, né? Onde se viu, tratei dele a vida inteira, dei comida para ele, dei emprego para ele a vida inteira, e ele me rouba 2 vasos de ouro. Mas o senhor é um homem muito rico. Ah, eu sou um homem muito rico. Então tá bom, minha sentença vai ser lavrada. 6 anos de cadeia para você aí que roubou, e mais 6 anos de cadeia para o senhor que é o dono da casa. O cara vai como? Eu fui roubado e tenho a mesma sentença que ele, 6 anos de cadeia. 6 anos de cadeia. Porque se você tivesse dividido seus bens com ele, se você tivesse não acumulado tanta riqueza assim, ele não precisaria roubar você. Portanto, você é tão responsável por um ladrão, ele ter roubado você, quanto ele ter roubado. Então, para mim, na minha justiça, os dois são culpados. Então, 6 anos de cadeia para você, 6 anos. E quanto mais rico o homem for, maior será a minha sentença. Quando ele for roubado. Puta, aí não deu outra, ele ficou puto da vida e foi reclamar pro rei, né? Mas como, o rei? Tá vendo, o rei? O negócio é o seguinte: ele me condenou a 6 anos de cadeia. Eu fui roubado e ele me condenou a 6 anos de cadeia. Ô Schwantz, ô rei, mas agora é impossível, não posso tirar ele do cargo, como é que eu vou fazer? Não, não vai não, porque ele falou o seguinte: que quanto maior a riqueza que o cara tem, maior vai ser a sentença que ele vai dar. Imagine quando roubar o senhor. O rei constatou que puta é merda mesmo, não tem jeito. Aí foi conversar com o Schwantz falou: eu falei que não ia dar certo. O senhor quis me expulsar na marra aqui. Eu falei que os meus princípios são diferentes dos seus. Aí não deu, foi um dia no cargo, depois voltou pro mato de novo. Não deu certo. Exatamente porque a visão de lei e a visão de justiça que o Schwantz tinha, não tinha nada a ver com aquela visão imperial, aquela visão de justiça que toda a sociedade nossa tem. Agora, da onde vem o sentimento de culpa? Quando vocês se sentirem culpados por alguma coisa que vocês fizeram, por alguma atitude, por um sentimento de prazer, por uma atitude que vocês tomam em suas vidas, analisem e vocês vão ver de onde vem a culpa. Ou enfiada pelo teu pai, pela tua mãe, ou por a sociedade, ou pelo teu padre, pelo teu sacerdote, tua religião, mas sempre veio de fora. Nunca foi algo real que fluiu realmente de dentro de você. Portanto, os modelos de verdade e os modelos de justiça, do certo e do errado, do pecado, contrariando Deus, é uma questão extremamente subjetiva. Eu tenho certeza que quando nós olharmos com esses olhos, vocês não têm noção
Quanta gente que morre, quantos espíritos após a morte sofrem muito por sentimento de culpa. Se tivessem visto a palestra do Lalá, já não estariam nessa. Por isso que às vezes você tem que ir lá no astral, dar palestra no astral, né? Esclarecer os espíritos, as pessoas que sofrem muito por atitudes que contrariaram as leis divinas. Que lei divina, entre aspas, né? Então, é importante que nós tenhamos a consciência de que tudo veio de fora, tudo foi colocado, nada veio de dentro do meu próprio ser, né? E quando vocês se sentirem culpados, percebam que é sempre porque algo lá dentro de você desejou algo, quis viver algo, quis fazer algo, e essa energia contrariou alguma regra ou alguma lei externa que foi imposta e colocada para você de alguma forma que nunca teve natureza divina. Sempre foi criada pelos próprios homens, por alguma cultura, por algum ser que no passado alardeou que recebeu isso de Deus. Ok? Então, na verdade, né, tudo que acontecer, quando você deixa fluir as coisas, quando você vive em função daquilo que está dentro do seu próprio interior, né, você vai aprender a respeitar as próprias leis da própria natureza interna sua. Você vai perceber que você não vai ter vontade de prejudicar alguém, de pisar nas pessoas. Você vai ver todos com igualdade. Você não vai olhar para o outro com um ar de superioridade. Você vai olhar para a tua filha, para o teu filho com um ar de igualdade, não com um ar de superioridade, achando que tem o direito de impor suas verdades para o teu filho, para a tua filha, o seu desejo de como você acredita que é a verdade para o teu filho. Por isso que sempre houve choque de gerações, né? Porque sempre o filho acha que sabe mais que o velho, e o velho acha que sabe mais que o filho, e o conflito está estabelecido, né? Porque você tem um conceito, né? Você tem um conceito, hoje a menininha sai com a calça baixa, assim, mostrando a barriguinha com o piercing, seu pai já fica louco, quando você vê o veste roupa, vai sair pelada pra rua. Os conceitos são criados, né? Os conceitos são criados, mas eles foram feitos também para serem rompidos e vencidos e transcendidos. Aí vocês vão entender como é que os espíritos de luz agem, como é que aqueles seres que já passaram por tudo isso agem. Por isso que a iluminação e a transcendência, nós temos que primeiro tirar lixos culturais de nossa cabeça, muito lixo cultural, muito lixo religioso que foi implantado em nossas mentes. Nós temos que esvaziar de tudo isso. Por isso que o oriental fala que meditar é esvaziar. Mas não esvaziar a mente, é esvaziar essa podre cultura que foi enfiada em nossas mentes e que elas nos escraviza. Nós somos escravos dessas regras e dessas leis que impedem que o verdadeiro ser floresça, que o verdadeiro ser se manifeste, que o verdadeiro ser seja feliz, seja alegre, né? Por isso que não existe nenhum Jesus Cristo que até hoje pintaram sorrindo. Ninguém pintou um quadro de Jesus sorrindo. É um desafio. E se pintar um Jesus Cristo sorrindo, beijando a mulherada, eu prendo, o nego manda, né? Você está entendendo? Porque é um desafio. Vocês acham que Jesus, um ser iluminado, não vivia contando piada, dando risada o tempo todo? É óbvio. Vocês acham que Jesus Cristo estava sempre com a cara a cara? Então eu não quero ser como esse cara, tá louco. Um homem iluminado com Jesus era feliz, brincava, cantava o tempo todo, se divertia com a turma, gostava de festa, gostava de se divertir, né? Não era um cara que veio na Terra para sofrer e pagar penitência o tempo todo. Acho que o conceito de iluminação é o conceito de atingir o nirvana, atingir a felicidade. E felicidade é transcendência de todas essas regras, essas leis primitivas de um mundo decadente, de um mundo primitivo, de um mundo nas trevas, que criou seu próprio lixo cultural, criou o seu próprio lixo religioso. Porque a maior parte das religiões, das crenças religiosas que nós temos é um lixo, que precisa ser queimado, destruído para que haja transcendência.
significa ascensão, libertar-se das amarras que nos prendem ao mundo velho, aos conceitos velhos. Aí vocês vão sentir onde está a culpa e de quem é a culpa. Que impuseram a culpa em mim, né? E as pessoas se sentem o tempo todo culpadas por alguma coisa, né? Saibam de uma coisa, da minha visão, todos nós somos seres belos, puros e maravilhosos. A culpa e as coisas horríveis que nos impõem estão nos olhos de quem vê, né? Porque quando tudo transcende, até aqueles hoje que nós julgamos os mais terríveis assassinos e bandidos, com o passar do tempo aquela alma acorda, né? Acorda de um mundo, de uma situação, de uma experiência planetária, né? E vai se transformar num outro ser, num ser de luz, né? Ok? Namastê, muita paz e até a próxima semana.